Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Entre as forças comuns, lição 35. A lição anterior nos falou sobre o individualismo, alertando-nos para o caminhar único que cada um de nós irá trilhar. Agora, porém, Emmanuel nos conduz em direção oposta, para nos lembrar que nunca estamos sós, que tudo é interação e que somos parte de um todo. Sobre o tema, John Donne, poeta inglês nascido em 1572, aborda a questão e nos adverte. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. É certo que somos criaturas únicas, porém, isso não significa isolamento. E sobre esta questão, que teremos a oportunidade de refletir nesta lição, interagimos o tempo todo com o mundo que nos cerca, material e espiritualmente. Iniciamos a lição. Indiscutivelmente, a mediunidade, no aspecto em que a conhecemos, a Terra, é resultante de extrema sensibilidade magnética, embora, no fundo, estejamos informados de que os dons mediúnicos em graus diversos são recursos inerentes a todos. Encontramos no capítulo 14 do Livro dos Médiuns a informação de que a mediunidade é inerente a um homem. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Sabemos que em maior ou menor grau todos somos médiuns. Mas compreendemos o que significa sensibilidade magnética. Para pensar de forma simples sobre o magnetismo, recordemos de um ímã. Ele possui uma força que exerce um poder de atração ou repulsão entre determinados objetos. Assim, grosseiramente falando, a sensibilidade magnética seria a maior ou menor atração ou repulsão a algo. Isto em termos físicos. Podemos aplicar este conceito para as manifestações do espírito também? Atraímos espíritos, pensamentos e vibrações? Os médiuns possuem uma maior sensibilidade para perceber como se dá esta atração? Caminhemos um pouco mais com a lição em busca destas respostas. Cada ser é portador de certas atividades e, por isso mesmo, é instrumento da vida. A luz nasce da chama sem ser a chama. O perfume vem da flor, sem ser a flor. A claridade do núcleo luminoso une-se a radiações dos ambientes e o aroma da rosa mistura-se a emanações do meio, dando origem a variadas criações. Assim também o pensamento invisível do homem associa-se no invisível pensamento das entidades espirituais que o assistem, estabelecendo múltiplas combinações, em benefício do trabalho de todos na evolução geral. Luz e chama, perfume e flor, eu e o quê? Nessa dicotomia, o que somos? Somos a flor que perfuma o ambiente? Somos a chama que ilumina o caminho?
Somos instrumento da vida? Nosso ser constrói o ambiente em que está. Através do pensamento, criamos o mundo que nos cerca, mas não apenas do meu pensamento, mas da combinação do pensamento de todos. Retornamos ao início. Nenhum homem é uma ilha. Já o sabia Doni, que nasceu em 1572. Caminhamos mais um pouco com Emmanuel. Importa reconhecer, porém, que existem mentes reencarnadas em condições especialíssimas, que oferecem qualidades excepcionais para os serviços de intercâmbio entre os vivos da carne e os vivos do além. Nessas circunstâncias, identificamos os medianeiros adequados aos fenômenos de manifestação do espírito liberto, nos círculos de matéria mais densa. Perceber esta troca constante é a atribuição dos médiuns. Alguns, como Chico Xavier, exemplificam bem estas qualidades excepcionais de que Emmanuel nos dá notícia. Mais que isso, era uma mente voltada para o bem, entrelaçada com o Cristo, e que muito contribuiu e contribui para o desenvolvimento da humanidade. Forçoso, porém, é reconhecer que nem todos estão a serviço do Cristo. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, há interessante discurso de Telésforo que nos auxilia a compreender os serviços de intercâmbio. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, e a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. Trecho do livro Os Mensageiros, Advertências Profundas. Sigamos com mais um trecho da lição para adentrar neste assunto. Contudo, nem sempre os donos dessas energias são mensageiros da sublimação interior. Na extensa comunidade de almas da Terra avultam, em maioria, as consciências ainda enfermiças, por moralmente endividadas com a lei divina. Consequentemente, a maior parte das organizações medianímicas no planeta não podem escapar a essa regra. Mais de 2/3 dos médiuns do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Reclamam, em razão disso, estudo e boa vontade no serviço do bem, a fim de retomarem a subida harmônica aos cimos da luz, assim como os cooperadores de qualquer instituição respeitável da Terra necessitam exercício constante no trabalho esposado,
para crescerem na competência e no crédito moral. A informação é séria e alarmante. Mais de 2/3 dos médiuns estão em zona de desequilíbrio. Mais do que uma notícia, este saber nos permite compreendermos melhor o mundo em que nos encontramos. Tantas lutas e dificuldades decorrem de quem somos e da forma como nos colocamos diante do mundo. Relembrando os dizeres de Emmanuel, somos flores, mas ainda sem perfume. Chamas pequeninas e outras tantas quase apagadas. Não obstante a vida nos aguardar como instrumentos úteis e radiantes, raramente lhes somos úteis como deveríamos ser. Emmanuel compara os médiuns a árvores humanas, recordando os ensinamentos de Jesus. Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a má árvore dá maus frutos. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 17. Vejamos o comentário ao versículo trazido no livro Mediunidade e Sintonia. O texto evangélico, ante a luz da doutrina espírita, não se refere aos médiuns categorizando-os por fachos ou estrelas, anjos ou santos. Com muita propriedade, reporta-se a eles como sendo árvores frutíferas, e sabemos a saciedade que as árvores produzem segundo a própria espécie. Não vivem sem irrigação e sem adubo, entretanto o excesso de uma e outro pode perdê-los. Em verdade, não prescindem do cuidado e do carinho de cultivadores atentos, contudo, se obrigam a tolerar vento e chuva, canícula e tempestade. São abençoados por ninhos e melodias de pássaros amigos. Todavia, suportam pragas que por vezes lhe carcomem as forças e pancadas de criaturas irresponsáveis que lhes furtam lascas e flores. Registram a gratidão das almas boas que lhes recolhem o favor e a utilidade, mas aguentam o assalto de quanto lhes tomam a golpes de violência, ramos e frutos. E conquanto estimáveis aos pomicultores que lhes garantem a existência, são submetidas por eles mesmos à poda criteriosa e providencial, com vistas ao rendimento e melhoria da produção. Assim, também são os médiuns da terra, postos no solo da experiência para a extensão do bem de todos. E anotemos que, semelhante às árvores preciosas, todos eles, por muito dignos, como sucede a qualquer criatura humana, se elevam em pensamento no rumo do céu, conservando, porém, os próprios pés nas dificuldades e deficiências do chão. A lição é preciosa e nos cabe a reflexão, como homens e como médiuns. Eis que todos somos. Que tipo de árvore eu sou? Quais os frutos que a minha vida produz? Caminhemos mais um pouco com Emmanuel. Ninguém se esqueça de que estamos assimilando incessantemente as energias mentais daqueles com quem nos colocamos em relação. E além disso, estamos sempre em contato com o que podemos nomear como sendo geradores específicos de pensamentos. Através deles, outras inteligências atuam sobre a nossa. Um livro, um laço afetivo, uma reunião ou uma palestra são geradores dessa classe. Aquilo que lemos, as pessoas que estimamos, as assembleias que contam conosco e aqueles que ouvimos influenciam decisivamente sobre nós. A sintonia decorre do que realizamos em nosso dia a dia. Nossas escolhas nos permitem assimilar as energias que guardam afinidade com elas. Quais as inteligências que estão atuando na nossa? Exemplificando,
Se buscarmos uma boa leitura, estaremos criando um poderoso dínamo para atrair bons pensamentos. Porém, se nosso tempo é ocupado com frivolidades, disso decorrerá também a nossa sintonia. Não há mágica nem mistério. Elegemos e construímos o que nos acontece. Somos influenciados pelo ambiente que escolhemos e também nele deixamos a nossa marca, nosso perfume, bom ou ruim. Sigamos em frente com a oportunidade de aprofundar esta valorosa lição. Devemos ajudar a todos, mas precisamos selecionar os ingredientes de nossa alimentação mais íntima. Certo, não podemos menosprezar o nosso irmão que se arrojou aos despenhadeiros do crime, constituído simples dever nosso o auxílio objetivo em favor do reajuste e soerguimento dele. Todavia, não podemos absorver-lhe as amarguras e os remorsos que se dirigem à natural extinção. Visitaremos o enfermo, encorajando-o e levantando-lhe o bom ânimo. Contudo, não será aconselhável adquirir-lhe as sensações desequilibrantes que precisam desaparecer, tanto quanto os detritos de casa que nos cabe eliminar. O mundo em que vivemos está repleto de problemas e desafios. A todo instante, recebemos notícias ruins e raros são os que não se deixam contaminar pelo ambiente negativo. Neste trecho, Emmanuel nos convida a perceber o que é meu e o que é do outro, e ao diferenciar, não deixar-se contaminar. Ao que erra, oferecemos auxílio, sem, porém, adentrar na amargura e no remorso, afinal, quem praticou a falta? De igual forma, quando socorremos o enfermo, não precisamos adoecer também, nem nos entristecemos em demasia, sabendo sempre que Deus está conosco e nos sustenta. Escrever estas linhas é relativamente fácil, porém, se formos refletir um pouco, veremos que colocar em prática nem sempre é tão simples. O que fazer então para não desequilibrar diante destas forças magnéticas que surgem a todo momento ao nosso derredor? A resposta do Mestre, quando esteve entre nós: orar e vigiar. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Segundo Emmanuel, vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem descuidar afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Sabemos que somos influenciados a todo instante. Então, precisamos perceber isto, manter a mente alerta, observar o que ocorre a todo momento e, mais que isso, para conseguirmos nos manter em equilíbrio frente à adversidade, é importante buscarmos a fonte de todo o amor, paz e alegria que reside em Deus, nosso Pai, através da prece. Receberemos os fluidos que necessitamos para seguir em frente. Sigamos em frente com a lição. A obra da caridade tudo transforma em favor do bem. A atitude é oração, e pela atitude mostramos a qualidade dos nossos desejos. Os pensamentos honestos e nobres, sadios e generosos, belos e úteis, fraternos e amigos, são a garantia do auxílio positivo aos outros e a nós mesmos. Quanto mais nos adiantamos na ciência do Espírito, mais entendemos que a vida nos responde de conformidade com as nossas indagações. O princípio dos semelhantes com os semelhantes é indefectível em todos os planos do universo.
Se somos influenciados pelo mal, também o somos pelo bem. E ao optar pelo bem, passamos a contribuir para um mundo melhor. Como refletores que emitem luz, como flores que perfumam o ambiente. Não basta mais as atitudes exteriores que há tantos séculos praticamos. Se realmente queremos um mundo cheio de paz e fraternidade, ela deverá começar em nossos corações, e o trabalho será árduo. Caminhamos ainda a passos lentos, sabemos apontar as faltas alheias, mas raramente nos desculpamos pelas nossas. Pense um pouco, qual foi a última vez que você pediu desculpas ou perdão? Temos um trabalho imenso pela frente. A reforma íntima nos aguarda. Encerrando a lição. Caminhamos no encontro de nós mesmos e, por isso mesmo, surpreendemos invariavelmente conosco aqueles que sentem com o nosso coração e pensam com a nossa cabeça. Os médios em qualquer região da vida, filtros que são de rogativas e respostas, precisam, pois, acordar para a realidade de que viveremos sempre em companhia daqueles que buscamos, de vez que por toda parte respiramos ajustados ao nosso campo de atração. O simples átomo nos ensina que em torno do seu núcleo gravitam os elétrons que atraem. De igual forma, as imensas estrelas têm os planetas gravitando ao seu redor. Tudo é regido pela lei de atração e cabe a nós identificarmos que estamos exatamente onde o nosso ser permite que estejamos. Queremos mais? Trabalhemos por isso. Gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas lhe são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas, contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Quem é com efeito o culpado? Aquele que por um extravio, por um falso impulso da alma, se distancia do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Qual é o castigo? A consequência natural decorrente desse falso impulso, uma quantidade de dores necessárias para fazê-lo aborrecer-se da sua deformação pela prova do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a voltar-se sobre si mesma, a retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na eternidade o bem, a essência do Criador, com o mal, a essência da criatura. Isso seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis, pela razão ligada ao sentimento, a unidade divina. Livro dos Espíritos, questão 1009, ditado por Paulo, o apóstolo. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.